Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da crise do Equador e o narcotráfico na América Latina. Eu converso com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos escutam. Bom, nós temos umas últimas notícias aí melhores em relação à situação do Equador. Eles estão retomando o controle das prisões após a fuga de 2 grandes narcotraficantes. Isso que acabou detonando essa crise mais recente, mas é uma crise que vem de muito tempo, né? Crises políticas sucessivas do país, o combate ao narcotráfico em outros países como México e na Colômbia, acabou levando o Equador a ser uma rota, né? Ele que está localizado entre os maiores produtores de cocaína do mundo. Tem questão de corrupção, tem vários problemas conjuntos, não é? Sem dúvida nenhuma, Denise. O teu resumo é perfeito, né? Você não pode olhar para uma crise como essa do Equador com uma causa só. Se a gente começar a olhar para o Equador, talvez a gente precise compreender 3 quadros essenciais para entender a crise. O primeiro deles é político, né? O Equador, desde 2017, vive uma crise bastante forte. O último presidente, antes da eleição do Noboa, o atual, agora em novembro, Guilherme Lasso, em maio, ele, na prática, foi obrigado a marcar as eleições pelas acusações de corrupção e pela perda de controle político do Congresso. Para não ser empichado, para usar o nosso verbo, né, para não sofrer o impeachment, o que é que o Lasso fez? Ele usou um estratagema, né? A morte cruzada. Qual é esse estratagema constitucional? Ele dissolveu o Congresso, mas teve que entregar o poder. O presidente pode dissolver o Congresso a hora que ele quiser, desde que ele convoque eleições, ele saia do poder. Foi o que aconteceu, né? As eleições de Lasso deixaram o país numa dúvida terrível, numa crise política muito forte. A gente precisa entender que mesmo nesse formato, o que foi o governo de Lasso? O principal problema do governo de Lasso foi a segurança pública. A gente entender do que é que nós estamos falando, Lasso privatizou a segurança pública. Denise, mas a gente fala de Equador, a gente tem que entender um quadro dessa... A crise é política, mas ela é também de segurança pública. O Equador, quando a gente diz privatizar, quer dizer que o Equador tinha 125 mil agentes de segurança privada, agentes privados, e apenas 60 mil policiais do Estado. O Estado era metade do serviço privado de segurança. Em uma crise econômica, em uma crise muito grave, o Equador é um dos países mais pobres da América Latina. Ele tem 27% da sua população vivendo em estado abaixo da linha de pobreza. Basta esse número para a gente entender do que é que nós estamos falando. O Equador soma essas 3 crises: a crise política, a crise de segurança pública e principalmente a crise econômica. E é claro, completa com o que você mostrou bem, lembrou bem. O Equador está encravado entre os 2 maiores produtores de coca do mundo, a Colômbia e o Peru, com um terrível problema. Ele tem um porto de fundo calado, um porto que permite navios grandes, que é o porto de Guayaquil, que está a pouco mais de 100 quilômetros das maiores centros produtores de coca da Colômbia. Na prática, Guayaquil se transformou no grande exportador de cocaína para toda a América do Norte, Estados Unidos e Europa. Agora, professor... Claro que isso complicou com a chegada das gangues internacionais. Isso seria mais ou menos o fecho natural desse processo. Nessa questão de segurança que o senhor colocou, no ano passado foi batido o recorde de mortes, de homicídios, 7.878. Isso é um termômetro da situação que a população enfrenta lá em termos de falta de segurança, não se pode falar em segurança. Agora, como é que o senhor está vendo a atuação do novo governo? O novo governo tomou posse em novembro do ano passado, após a morte de um outro candidato, não é? Ele decretou o estado de conflito armado interno, permitindo que as Forças Armadas pudessem atacar todos esses grupos considerados como grupos terroristas, as facções, não é? Então, não são apenas narcotraficantes, eles são terroristas mesmo da classificação. O senhor acha que é o caminho correto? Porque sempre tem essa pressão pela participação das Forças Armadas. Isso ocorreu também em outros países da América Latina.
Olha, duas coisas na tua pergunta são importantes. Primeiro, quem é Noboa, né? Quem é Daniel Noboa, que é o atual presidente. Ele é filho de um dos homens mais ricos do Equador, né? O Álvaro Noboa, que é o pai dele, é dono de praticamente 80% da produção de bananas no Equador. O Equador é o maior produtor, o maior exportador de bananas do mundo, né? Além de outros negócios. Álvaro Noboa, o pai dele, foi candidato 5 vezes à presidência da República. Não é nenhum neófito, não chegou agora no jogo político. Álvaro Noboa. Com todo esse quadro, com essa escolha, Noboa ainda fez promessas muito claras de controlar o narcotráfico, de controlar a situação do narcotráfico, olhando para a receita de Nayib Bukele, que é aquele de El Salvador. Qual é a receita? Construir enormes prisões, prender todos, sem nenhuma concessão. Quando Noboa falou em usar navios, prisões, falou em construir prisões, falou inclusive em fazer um plebiscito autorizando as Forças Armadas a entrar nas cadeias, é que as cadeias se rebelaram e os dois principais narcotraficantes, os dos Lochoneiros, que são ligados ao cartel de Sinaloa, no México, e principalmente Los Lobos, ao cartel de Jalisco, fugiram das cadeias. É nesse contexto, quando ele diz eu vou reprimir, que eles fazem aquelas cenas todas daquele domingo e daquela segunda-feira. A invasão na televisão, a invasão principalmente nos hospitais, nós não noticiamos muito isso no Brasil. A invasão nas universidades, porque de alguma forma o que eles queriam era mostrar, o que o narcotráfico queria era mostrar o seu poder. Mostrou, mas a reação foi unânime. A tua pergunta, Noboa tem apoio? A situação foi tão grave, Denise, que Noboa hoje teve algo que era inimaginado no Equador. O Equador tem 137 deputados no seu Congresso. Todos votaram a favor de Noboa, todos. Foi unânime o apoio. Tal a situação, tal o risco. É claro que esse quadro envolve uma situação que você lembrou muito bem. A América Latina tem uma triste história de entregar poder a militares para resolver situações críticas. Isso nunca deu certo, né? Como todo mundo sabe. Principalmente, isso não tem apoio da diplomacia norte-americana. É preciso ter isso bem claro. Os Estados Unidos não aceitarão. Aliás, professor... potência mais militar no Equador. Então, como aconteceu em outros países, não deveria haver também um apoio financeiro, principalmente dos Estados Unidos, para equipar a polícia, para serviços de inteligência no controle? Porque agora tem uma segunda etapa. Teve esse controle parcial da situação, o controle novamente de parte das prisões, mas os fugitivos não foram encontrados, né? As facções vão continuar atuando. O que se pode fazer em relação a isso? E eu já queria emendar uma pergunta, se toda a situação do Equador serve de exemplo para o Brasil, e aí nós temos que citar a situação do PCC, que também tem braços no exterior, não é? Olha, tua pergunta é ótima, porque levanta o seguinte, só reprimir o tráfico não vai resolver, né? Você vai ter que, de alguma forma, eu chamo muita atenção para o seguinte, o jornal Estado de São Paulo publicou na primeira página, quem quiser é só olhar, a foto dos 13 presos que atacaram a televisão. Está lá a foto dos 13. São meninos, Denise. São meninos de, no máximo, 18, 19 anos. Esse é o problema. As 1.300 pessoas presas lá, todos eles têm menos de 25 anos de idade. O que isso sinaliza? Não tem emprego, não tem trabalho. E sinaliza uma situação muito crítica a situação, principalmente para os jovens. Esse quadro precisa de investimento, precisa de uma altitude diferente. A tua pergunta, que é essencial, o Equador preocupa o Brasil sem dúvida nenhuma. Basta a gente olhar a situação da Amazônia. A Amazônia tem várias ações da Polícia Federal chamada Narcogold. Olha o nome da operação da Polícia Federal, Narcogold. Por que isso? Porque os traficantes de droga do Peru e da Colômbia estão usando as pistas de pouso que eram usadas para vender, para extrair, para exportar o ouro ilegal, eles estão usando essas pistas para transportar a cocaína.
Em outras palavras, chegou aqui. A melhor prova de que isso é perigoso é o aumento dos homicídios no Amazonas. De 2017 a 2023, o Amazonas viu um crescimento de 45%. Hoje, o Amazonas é o estado que é o primeiro é o Amapá, depois é o Amazonas. O Amazonas tem hoje 33 mortos, assassinatos a cada 100 mil habitantes no ano de 2023. A média no Brasil é 23, é mais baixa. Em outras palavras, o problema já chegou e essas mortes são reduto da briga das gangues, PCC versus Comando Vermelho, para quem é que fica com o lucro maior do tráfico de drogas passando pelas narcogolds, pelas pistas de pouso que eram antes só dos garimpos ilegais. É isso, eu agradeço muito a participação de Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Boa noite a vocês, eu que agradeço o convite, boa noite a todos. Obrigada. Com vocês.